Vamos lá, galerinha, segunda aula, canal Social Crazy. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão nessa quarentena? Melhores, piores, mais aflitos, mais ansiosos, mais tranquilos? Espero que todos bem. Vim aqui pra gente falar sobre a nossa segunda aula do nosso canal. Mas antes queria agradecer muito todo mundo que foi assistir a primeira aula, comentou, deixou aqueles adjetivos maravilhosos, se inscreveu. Eu achei assim a primeira aula com um número de visualizações muito legal, o que é muito assustador também, né? Porque depois que caiu na internet, só Deus sabe as proporções que tomam, né? Mas enfim, queria agradecer todo mundo e chamar todo mundo para continuar a acompanhar nossas aulas e assistir e aprender um pouquinho mais de sociologia nesses tempos de pandemia, que a gente está em casa, tentar aproveitar um pouquinho desse tempo, tá bom? Continuando o nosso roteiro, nossa aula de hoje vai começar com um dos 3 porquinhos da sociologia. A gente fala que a sociologia brasileira, a gente adota esses 3 principais sociólogos como se fossem os 3 principais, como se a gente fosse chamar assim os 3 pais fundadores, né? Que é o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá, gente? Hoje a aula vai ser só sobre o Émile Durkheim, tá bom? Continua aquele mesmo capítulo que a gente vinha começando, parte 2, perspectivas clássicas, tá? Coisas que a gente precisa aprender. Bom, o Émile Durkheim ele vai nascer em 1858, como vocês podem ver aqui, e vai morrer em 1917, ou seja, ele vai viver a transição de um século para outro, né? Ele nasce no século XIX e morre no século XX. O que a gente precisa lembrar, gente, desses 3 autores, é que eles viveram um período social muito conturbado. Conturbado em que sentido? Porque a sociedade estava mudando muito, de uma maneira muito brusca, muito intensa e muito rápido, relativamente rápido, né? Então esses autores, os 3, o Durkheim, o Weber e o Marx, vocês decorem esses 3 números, tem que sair desse canal sabendo esses 3 autores, tá bom? Senão não digam que assistiram meu canal, pelo amor de Deus. Não me faça passar essa vergonha. Esses 3 autores, eles viveram esse período e o contexto social que eles viveram, né, que eles estão inseridos, impactou de uma maneira impressionante os escritos deles, né? Todo homem é filho de seu tempo. Então, assim, os 3, eles têm em comum esse objeto de estudo, essa sociedade nova que estava nascendo, essa sociedade capitalista que estava nascendo, essa sociedade que as antigas instituições sociais estavam ruindo, estavam se dissolvendo, novas instituições sociais estavam surgindo, mas que não estavam tão delineadas ainda, não estava muito claro para todo mundo ainda como eram essas novas instituições sociais, mas que elas precisavam ser estudadas e analisadas, tá? Eles sentiam essa necessidade. Então os 3, eles têm em comum esse objeto de estudo que era essa sociedade capitalista que estava nascendo. Só que eles 3 vão apresentar 3 diferentes pontos de vista totalmente diferentes do seu objeto de estudo, tá? Então as ciências sociais é assim, você pode ter o mesmo objeto de estudo que outra pessoa, mas apresentar um estudo totalmente diferente sobre ele. Claro que vai ter características ali que vocês vão acabar, se elas forem realmente muito sobressalentes, vão acabar destacando, né? Mas você pode fazer um estudo totalmente diferente do de outra pessoa, tá? Vai depender muito do que te sensibiliza, dos autores que você usa, da perspectiva que você usa, tá bom? Então, Émile Durkheim, o que a gente precisa aprender do Durkheim? Primeiro, contexto histórico e influências, tá? O Durkheim vai viver numa Europa conturbada por guerras e em processo de modernização. Gente, o industrialismo é a marca dessa sociedade que está nascendo. Não esqueçam das revoluções industrial e francesa. Se você não conseguir entender as mudanças históricas, políticas, sociais, econômicas, políticas que essas 2 revoluções causaram na Europa e por consequência no restante do mundo ocidental,
você não vai conseguir pegar o fio da meada para entender como a sociologia nasceu e como pensavam esses primeiros teóricos, tá? Então, o inchaço das cidades, as cidades que antes eram agrárias, todo mundo estava indo para as cidades porque não tinha mais propriedade comunal para plantar no campo. As pessoas começaram a trabalhar nas fábricas, naquelas condições de trabalho que a gente conhece, 12, 14, 18 horas por dia, criança trabalhando sem condições adequadas de trabalho, o movimento dos trabalhadores ainda está pensando em surgir nessa época, já está começando a se organizar. As pessoas não tinham saneamento básico adequado, não tinham moradia adequada, que mais? No plano político, aquela noção de sujeito estava começando a surgir, um novo Estado, a monarquia vinha caindo, aquele papel absoluto da igreja vinha caindo, né? Começaram a surgir novas formas políticas. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando for entender esses três pensadores e os seus conceitos, tá bom? O Émile Durkheim, gente, ele sofreu influência de um autor chamado Auguste Comte e do positivismo. É muito importante entender essa parte. Dizem que oscila muito esse título de pai da sociologia. Tem fontes que falam que o pai da sociologia é o Durkheim e tem fontes que dizem que o pai da sociologia é o Auguste Comte, tá? Isso não vem ao caso. O que a gente precisa entender é como cada um contribuiu para esse surgimento dessa nova ciência que estava surgindo aí, tentando se consolidar com o conhecimento científico, isso é importante, para poder entender essa realidade que estava surgindo, né? O Durkheim, ele se apropria de muitas coisas, de muitas influências do positivismo, no sentido de entender que todas as sociedades estavam evoluindo gradualmente de acordo com uma lei de progresso, de ordem. Se vocês perceberem, se vocês lembrarem, essas duas palavrinhas são muito comuns para nós brasileiros, porque elas estão na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Esse lema é um lema positivismo. O positivismo achava que todas as sociedades progrediam em um mesmo rumo. Tinham as sociedades atrasadas e tinham as sociedades evoluídas. Todas as sociedades percorriam esse mesmo fio da evolução e estavam se desenvolvendo gradualmente, tá? Então, o método positivo, outra coisa também que é importante, essa sociologia que estava nascendo, ela acreditava que ela precisava ter um objeto de estudo, porque toda ciência tem o seu objeto de estudo e descreve uma realidade, de certo ponto, né? E esse objeto de estudo, ele precisava ser exterior ao indivíduo. Não podia ser algo interior a nós, que cada um tivesse o seu pensamento. Precisava ser algo exterior ao indivíduo, para que nós pudéssemos analisar, para que nós pudéssemos induzir determinados fatos, que nós pudéssemos fazer experimentos, tá? É tanto que a gente vai ver mais lá na frente que a ciência social que estava surgindo, ela meio que procurava se comparar com as ciências da natureza, com a física, com a química, com a biologia. É tanto que o Durkheim utilizava termos como organismo, célula, buscava sempre formular leis. É o que a gente chama de proposição nomológica. Nomológica. O que é essa palavra difícil, professora? Lembra de nomos, leis. Lógica, estudo. É como se a sociedade fosse possível nós criarmos leis para preditar certos fenômenos sociais. Ao longo dos estudos das ciências sociais, a gente vai ver que essa proposição é um pouco problemática devido à complexidade da nossa sociedade, de cada realidade social. Mas de início, a intenção era essa, tá bom? Então essas são as principais influências do Auguste Comte nessa sociologia que estava nascendo, que o Durkheim é responsável por instaurar como ciência, como seu primeiro professor universitário da disciplina, né? Então ele tem realmente um papel importante nessa definição dessa nova ciência que estava surgindo, tá?
E a necessidade de criar um novo sistema científico e moral. Ora, se essa nova sociedade moderna, industrial, que pregava a liberdade, a autonomia, que era essencialmente urbana, estava nascendo, nós precisávamos de uma ciência, de um aparato ideológico, de ideias, de conhecimento, para compreender essa nova sociedade que estava nascendo, tá? E essas ciências deveriam ser as ciências sociais, a sociologia, tá bom? Duas características do Durkheim que a gente vai precisar compreender bastante. Primeiro, é esse princípio objetificante. O que é esse princípio objetificante? É essa preocupação em definir o objeto da sociologia. Tá, Durkheim pensa, quero fazer uma ciência. E aí, qual a primeira coisa que eu preciso fazer, definir para fundar uma ciência? Dizer o que eu vou estudar na ciência. Tá? Então, o Durkheim, um livrinho muito famoso que ele escreveu chamado Regras do Método Sociológico, as regras do método sociológico, ele vai definir bem detalhadamente quais são os objetos dessa ciência que estava nascendo. Para esse conceito que ele fala, para definir qual é o objeto das ciências sociais, da sociologia que estava nascendo, ele dá o conceito de fato social. Lembrou de Durkheim, gente? Lembrou de fato social. Vamos tentar entender bem direitinho, Jack Stripador, por partes, o que é esse fato social. No livro de vocês tem várias definições, leiam, tá? Fato social, conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. O que o Durkheim queria entender? O Durkheim queria entender quais eram as regras sociais que existiam independente da nossa vontade, independente da nossa escolha e que diziam como a gente devia se comportar. Para o Durkheim, era esse o ponto, o objeto das ciências sociais. Era isso que a gente devia se preocupar em estudar. Que regras são essas? Como elas orientam as nossas ações? O que acontece quando a gente não cumpre essas regras? Por que a gente cumpre essas regras? O que nós sentimos quando nós cumprimos essas regras? Qual é a função dessas regras? Veja que tem tudo a ver com a aula anterior. Lembra da aula anterior? Indivíduo e sociedade, se é a sociedade que molda o indivíduo, se é o indivíduo que molda a sociedade. Ora, aqui, para Durkheim, a resposta é muito clara. É a sociedade que molda o indivíduo. Se você pôr numa balança durkheimiana, indivíduo e sociedade, quem é que vai ser mais forte? Sociedade. A sociedade para o Durkheim, gente, é algo grande, é algo poderoso, é algo acima dos indivíduos. É ela que manda nos indivíduos, é ela que coordena tudo. Ela está acima dos indivíduos, ela é anterior aos indivíduos. Vamos já entender essa parte, é um pouquinho difícil, mas a gente vai já entender, tá? 3 características do fato social. Professora, eu tenho que decorar isso aqui? Tem sim, tem que decorar isso aqui. Então vamos lá. Quais são as 3 características do fato social? Exterior, coercitivo e geral. ECG. O que é exterior? Por que é exterior? Os fatos sociais é exterior a mim. Eles existem independente de mim. Se a Lara nunca tivesse vindo para esse planeta Terra, os fatos sociais continuariam existindo. Se a Lara um dia quiser ir embora e viver numa caverna, os fatos sociais vão continuar existindo. Se a Lara gritar na janela, não quero mais nenhum fato social dominando a minha vida, os fatos sociais vão continuar existindo, tá? Geral, porque os fatos sociais, eles comandam uma coletividade, um grupo de indivíduos. O fato social não pode servir só para a Lara. Se ele servir só a nível individual, ele não é um fato social. Ele só é um fato social se ele for considerado para uma coletividade de pessoas. Tem que fazer sentido para um grupo de pessoas que vivem juntos, coesos.
Essa ideia de coesão social a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Coercitivo, ele exerce uma coerção, uma pressão. Você se sente obrigado a atender aquele determinado fato social, tá? Vamos trabalhar um exemplo que a gente consegue entender um pouco. Por exemplo, sistema escolar ou as leis. Vamos pelo sistema escolar. O sistema escolar, quando você entra na escola, ele está praticamente todo pronto para você. Ele já está dividido em séries. Primeiro que ele já está organizado num espaço. Um espaço chamado escola. Aquele espaço já está todo dividido, caracterizado pelas cadeiras, pela lousa, pelo funcionamento, pelo horário, pelos profissionais que vão trabalhar lá, pelo currículo. Então, quando você nasce e você ingressa numa escola, ela já está toda pronta para você. Você já entra no sistema. Olha como a própria gíria ajuda a gente a entender. Você já entra num sistema pronto. Então você só vai seguir as ordens. Ordens de horário. A aula é 7h15, o que acontece se eu chegar às 7h30? Ordens de fardamento. Posso ir com qualquer roupa para a escola? Ordens de nota. O que acontece se eu tirar 0 o ano todo? Comportamento. Posso xingar a professora na frente de todo mundo? Posso bater no meu amiguinho na hora do intervalo? Entendem? Todo um sistema já estava pronto e já se encaixou para você. Você só seguiu a linha, tá? As leis é ainda mais fácil de entender, gente. Uma lei, ela faz parte de um ordenamento jurídico que serve para toda uma sociedade. Eu posso não concordar com determinadas leis. Eu, Lara Virgínia. Mas a partir do momento que eu infrinjo uma lei, eu posso ser punida. Ó, eu tô aqui no meu grupo, coeso, forte, juntinho, todo mundo seguindo a lei. O que acontece quando eu infrinjo uma lei? Eu sou expulsa do grupo, mesmo que momentaneamente, ou uma vida toda, né, dependendo do nosso sistema prisional, e eu sou excluída desse grupo, para depois eu ser o que a gente chama de ressocializada, tá? A lei serve só para umas pessoas? Em tese, teoricamente não, a lei é geral, é para servir para todo mundo. Exterior, ela já existe independente de mim, a partir do momento que ela foi criada. E coercitiva, ela tem olha, se você não seguir essa lei, sua liberdade vai ser cerceada. Se você não seguir essa lei, você vai sofrer uma punição financeira, vai ser obrigado a pagar uma multa, uma indenização. Entendem? Esse é o sentido do fato social de Durkheim, tá? Gente, duas coisas importantes, duas proposições importantes, que é um pouco complicado de entender do Durkheim, mas que a gente vai entender agora. A sociedade é anterior aos indivíduos, já falei essa frase antes, né? É justamente como eu falei o exemplo do sistema escolar. Do mesmo jeito que você já nasce e o sistema escolar tá pronto para você, só para você entrar e seguir o baile, pro Durkheim, a sociedade é anterior aos indivíduos. Os indivíduos já nascem e entram na sociedade. E aí, o papel do indivíduo é seguir as suas funções dentro da sociedade, de acordo com a instituição social que ele vai seguir. Que a instituição social vai socializá-lo, tá? Então não esqueçam, pro Durkheim, a sociedade é esse ser poderoso que dita o comportamento dos indivíduos, que está acima dos indivíduos, que tem primazia, está primeiro do que os indivíduos, tá? Outra coisa que é muito importante, o todo, que é a sociedade, é mais complexo e não é igual, é diferente à soma das partes dos indivíduos. O que o Durkheim quer dizer com isso? Que a sociedade não é a soma dos indivíduos, ela é o conjunto coeso dos indivíduos. Aí a gente vai apelar para duas metáforas que são muito interessantes. A metáfora do carro e da célula. Ora, vamos pensar um carro. Um carro só é um carro quando ele está todo ali, bonitinho, todas as suas peças estão combinadas, todas estão funcionando,
todas estão em pleno funcionamento e elas estão combinadas de um jeito que a partir do momento que eu ligo um carro, ele funciona e ele cumpre a sua função, que é a de locomoção. Agora vamos pensar. Se eu desmancho um carro, um desmanche, pensem em um desmanche, na oficina de desmanche, e eu tenho várias peças espalhadas, eu posso dizer que cada peça ali é um carro? Obviamente que não. Elas vão ser peças e pelas peças elas têm ela tem seus próprios nomes. Mas eu posso dizer que, mesmo que eu tenha aqui no mesmo espaço, todas as peças de um carro, todas, elas juntas, elas separadas, elas fazem um carro? Não. Elas só fazem um carro se elas estiverem juntas, nos seus lugares, devidamente combinadas, cada uma funcionando e cumprindo sua função direitinho. Assim o Durkheim entende a sociedade. Uma sociedade só pode se dizer uma sociedade quando todos os seus membros, todos os seus indivíduos estão lá juntinho, cada qual cumprindo a sua função, cada qual seguindo as suas ordens. É uma visão um pouco idealizada, porque a gente sabe que a vida social é muito complexa, as pessoas ora cedem às vontades que a sociedade lhe impõe, horas vão de encontro a essas regras sociais. Então a ideia de conflito vai vir mais na ideia de outros atores. Mas vocês não podem esquecer, gente, o Durkheim estava preocupado em fundar uma ciência. Então ele tinha essa preocupação em mente e essa preocupação meio que direcionou todos os pensamentos dele, tá bom? A metáfora da célula também é parecida com a do carro. Um corpo humano só é um corpo humano se todas as células, todos os órgãos, todos os sistemas estiverem no seu local, funcionando tudo bonitinho. Se por acaso no nosso corpo um órgão importante deixa de funcionar por muito tempo, a pessoa morre e já não é um corpo humano em pleno funcionamento, tá? Essa correlação das ciências da sociedade que estavam nascendo com essas metáforas do corpo humano, da biologia, é muito recorrente, tá? Vamos mais para a próxima. Outros conceitos super importantes para Durkheim, gente. Ordem, função, coesão. Não confundam coesão com coerção. Coesão sem um R com S é a parte da união, de ficarmos todos juntos, integrados. E coerção vem do ato de coagir, de induzir, de pressionar, de obrigar, tá? Não confunda essas palavras. E anomia. Ora, gente, para o Durkheim, a sociedade tinha a questão da ordem. Todos os indivíduos, todas as instituições sociais, tudo tinha sua função dentro da sociedade. Manter a sociedade coesa, unida, junta, ligada à coletividade. Tá? A sociedade, na página 44, a sociedade seria dotada de uma ordem que direciona as partes, tá faltando um S, de acordo com funções específicas que concorrem para a sua manutenção, reprodução ou aperfeiçoamento. Vejam como Durkheim tem essa visão fechada que eu digo acabada da sociedade. Tudo tem o seu lugar bonitinho, sua função específica pré-determinada, tá? Isso levaria ao conceito de solidariedade social. O que é solidariedade para o Durkheim? Não é aquela solidariedade de ser solidário, do senso comum, eu vou ser solidário com fulano, vou praticar uma caridade. Não é isso, tá? Solidariedade no sentido durkheimiano é o que liga o indivíduo à coletividade. O que me faz pertencer a um grupo social? Vocês já pensaram sobre isso? Qual um grupo social que a gente pode pertencer a vários grupos sociais ao longo da nossa vida. Vamos dar um exemplo para a gente começar a pensar sobre isso? Vamos pensar numa Copa do Mundo ou numas Olimpíadas. O que acontece nesses períodos, né, que a gente passa? A gente praticamente, na Copa do Mundo, a gente praticamente para tudo que a gente está fazendo para assistir o jogo de futebol, é ou não é? Então todo mundo se veste de uma maneira diferente, né? Os símbolos ali estão sempre
permeando a nossa vida, o verde, o amarelo, a camisa da seleção, camisa de um jogador de futebol específico, né? As cores, a questão do hino, a gente decora as ruas, pinta a calçada, coloca bandeira, faz festa, se reúne, olha a dimensão da coletividade aí, né? Forte, a reunião de pessoas para comemorar, para assistir o jogo, para prestigiar a seleção. Vejam como em determinados momentos todo mundo para se unir e ter a sensação de que pertence ao mesmo grupo. É a mesma coisa que acontece durante uma missa, na igreja, aos domingos, na igreja católica, por exemplo. Tá todo mundo ali se reunindo para dizer que acredita na mesma coisa, para ler o mesmo livro, para estar ouvindo o sacerdote que é uma autoridade reconhecida por todas aquelas pessoas, para comungar de uma mesma visão de mundo. Vejam? Então é isso que o Durkheim chama de solidariedade. São aqueles momentos, aqueles mecanismos que nos fazem sentir parte de um grupo maior, tá? Deu para entender que a solidariedade é super importante, tá, gente? E tem a questão da anomia. Ora, o que é anomia? Se você separar a palavra, vem do advérbio, significa sem, e nomia, nomos, sem regras. É quando você foge da solidariedade, é uma disfunção social. É quando você foge da sua função dentro da sociedade. Lembra que eu falei das leis, quando você não cumpria uma lei e você era momentaneamente expulso de um grupo? Ora, esse momento é o momento de uma anomia, de uma falta de lei, de uma falta de um cumprimento de uma lei, uma disfunção social. É o que o Durkheim vai chamar de anomia social, tá bom? O que mais? Para concluir, vamos terminar a nossa aulinha de hoje. 4 conceitos chaves que tem todos explicadinho no livro de vocês do Durkheim. Gente, sempre vai ter esses conceitos chaves. Eu sempre vou ficar batendo na tecla dos conceitos chaves, que é pra gente tentar não só memorizar, mas aprender o que são esses conceitos chaves, tá? Pro Durkheim, escolhi 4. Fatos sociais, coesão social, solidariedade social e anomia. O fato social são aqueles modos de agir que existem independente da nossa vontade. São exteriores, são gerais e são coercitivos. Lembrou do fato social? Também lembra das 3 características que vai te ajudar na definição, tá? A coesão social é essa nossa capacidade de estarmos todo mundo interligado nessa mesma sociedade, cada uma cumprindo a sua função, tá? Solidariedade social são os sentimentos e as práticas e os mecanismos que fazem os indivíduos ficarem ligados a essa coletividade, como eu acabei de falar, citar o exemplo da Copa do Mundo. E a questão da anomia é justamente essa quebra na função, essa quebra, essa ausência de uma lei, essa ausência do cumprimento de uma norma dentro da sociedade que pode ter diferentes mecanismos de punição. A gente fala sempre dos exemplos das leis porque é o mais fácil de entender, né? Mas às vezes esses mecanismos podem ser muito sutis. Gente, por exemplo, um grupinho na escola de uma determinada turma que pensa de um jeito e tem uma pessoa que não pensa desse jeito e ela acaba sendo excluída desse grupo. A gente vê tanto, né, nas panelinhas de sala de aula, então às vezes, o próprio ser humano, ele encontra mecanismos de excluir aquelas pessoas que não jogam das mesmas regras e das mesmas concepções e dos mesmos gostos. Ora, gente, a gente está o tempo todo selecionando as pessoas na nossa vida. Os nossos amigos, quem são? São pessoas que têm os gostos parecidos com os da gente, que pensam como a gente, que têm opiniões parecidas com a da gente, que desfrutam de um modo de ver a vida próximos dos da gente. Pessoas que são muito diferentes da gente, é claro que a gente tem que se relacionar e tratar com respeito, obviamente. Mas às vezes a gente acaba excluindo essa pessoa do nosso convívio porque não bate. O feeling não tem nada a ver comigo. E aí também é um tipo de exclusão. Você meio que exclui ela da sua roda, tá entendendo? Não entendam essa exclusão como algo tão grave. É um mecanismo de seleção
de relações sociais muito comum na nossa vida, tá? Gente, essa foi nossa aula do Durkheim. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Se inscrevam, deem like, mostrem pros amigos, seus amigos de outras escolas que também têm dificuldade de entender sociologia, se quiser dar uma olhadinha pra ver se melhora, se piora. Se piorar, pode piorar, viu, gente? Sempre não é nada tão ruim que não possa piorar, pelo amor da deusa. Estamos em pandemia, vamos pensar positivo e emanar amor e paz e tranquilidade. Tá bom? Um beijo, deixem suas dúvidas, deixem seus feedbacks, não fiquem me chamando só de maravilhosa, porque eu posso acreditar que é verdade, tá bom? Deixem suas críticas e beijos, até a próxima aula que a gente vai ver Max Weber, tá bom? Beijo, tchau, 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 tchau.